Você sabe comunicar uma má notícia? Uma má notícia pode ser definida como qualquer informação percebida que pode estar alterando negativamente a vida da pessoa que a recebe, causando um desequilíbrio emocional que continua após a notícia ter sido recebida. É aquela notícia que altera drástica e negativamente a perspectiva do paciente em relação ao seu futuro. Pode ser, por exemplo, um diagnóstico que implicará em mudanças na vida do paciente, uma resposta inadequada a determinada terapêutica, a necessidade de tratamento ou procedimento em momento inoportuno na vida do paciente ou a morte de um familiar. A comunicação no meio da saúde pode ser um problema devido à ausência do preparo nos currículos da faculdade médica, a falta de preparo profissional e dificuldade de prever a reação do paciente. Tudo isso pode gerar uma tendência a atribuir essa função de comunicação a outro profissional e causar uma falha na forma de abordar o assunto. A apreensão comum aos profissionais está relacionada ao medo de causar dor, gerar desesperança, sentir uma espécie de fracasso terapêutico ou causar uma injustiça. Além disso, existe um temor quanto às reações emocionais do paciente, um receio para expressar suas próprias emoções e o medo pessoal da doença e da morte. A forma como o diagnóstico de doenças graves é transmitido pode ter um impacto significativo não apenas nas percepções do paciente sobre sua doença, mas também nas relações de longo prazo com seu médico. Como tornar então esse momento da má notícia, que na maioria das vezes não é um momento, mas um processo gradativo, mais suportável e acolhedor? Uma das possibilidades é o protocolo Spikes, com 6 passos para orientar o profissional de saúde no momento da comunicação. Ele sugere que se prepare para o encontro, buscando alguma privacidade, envolvendo pessoas importantes e conectando-se com o paciente. Além disso, percebendo o paciente, verificando até que ponto o paciente tem consciência de seu estado. Assim, convidando para o diálogo, procurando entender o quanto o paciente deseja saber sobre sua doença e transmitindo as informações, utilizando frases introdutórias que indiquem ao paciente que má notícias virão, não fazendo de forma brusca ou com palavras técnicas em excesso, e checando a compreensão do paciente. Por fim, expressando as emoções e respondendo empaticamente à reação demonstrada pelo paciente, além de resumir e organizar estratégias. A mensagem a ser transmitida durante a comunicação de uma notícia difícil é apenas uma parte desse momento, devendo também ser considerado o ambiente desse encontro, a adequação do vocabulário, o tom de voz, as expressões corporais e o acolhimento das reações emocionais após a notícia. Todos esses fatores reforçam a importância e a necessidade dessa comunicação ocorrer presencialmente, para que se possa garantir uma efetividade na transmissão da notícia e no acolhimento dos envolvidos. Contudo, diante de circunstâncias específicas como o atual cenário de pandemia ocasionado pelo coronavírus, essa comunicação teve que acontecer de forma remota, respeitando as medidas de proteção e de distanciamento social. Diante disso, quais os cuidados essa comunicação remota, por exemplo, via chamada telefônica, implica aos profissionais da saúde? Em um primeiro momento, deve-se conferir e revisar as informações sobre o paciente, preparar-se para estabelecer o contato e buscar quem será a pessoa a ser contactada, se é algum familiar ou cuidador. No início das chamadas, é de extrema importância se identificar e explicar brevemente o motivo da chamada, no intuito de buscar informações sobre o quanto a pessoa está atualizada sobre o caso. Após esse momento inicial, é importante confirmar se a pessoa se encontra em um ambiente adequado para estabelecer essa conversa, se está próximo a alguém que possa ajudá-la, ou caso não possa falar naquele momento, reprogramar a comunicação para um horário específico. Deve-se ainda fornecer a notícia de forma objetiva, em tom calmo e acolhedor, sem termos técnicos. Esse momento é de extrema importância, principalmente pela voz e escolha das palavras serem um dos únicos recursos nessa forma de comunicação. Dar tempo para emoções e ser empático à distância, acolhendo, escutando e respeitando as reações que podem surgir e sempre aguardando uma manifestação da pessoa para prosseguir com a fala. Pode-se ainda solicitar e coletar informações sobre a rede de apoio dessa pessoa, além de demonstrar de forma solícita estar disponível para ajudar e esclarecer dúvidas. Para além de protocolos, é importante que a comunicação tenha cuidado em avaliar o estado emocional e psicológico do paciente, descobrir o que o paciente sabe sobre sua doença e o quanto o paciente quer saber, fornecer a informação de forma gradual e, assim, dividir e compartilhar a informação de forma calma e acolhedora. É importante ser realista, evitando tentar minimizar o problema. Após a comunicação, é essencial assegurar que o paciente tenha suporte emocional de outras pessoas, bem como conduzir e assegurar o acompanhamento do paciente ou da família.
Ao tentar evitar a dor, pode ser que se subestime a capacidade de enfrentamento e resiliência do paciente. Por isso, é parte fundamental da comunicação de más notícias compreender que tristeza, raiva, medo, angústia e dor são inerentes à condição ou à situação vivenciada. E se você conhece alguém que se beneficiaria com essas informações, compartilhe o vídeo. Obrigada!